pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. O Vitinho e eu estamos bem. E hoje eu vim aqui para estar gravando vídeos, para estar atualizando vocês do que aconteceu com a gente no tempo que eu fiquei um pouquinho fora do YouTube. Então, pessoal, antes de começar, eu vou estar respondendo aqui, olha, a pergunta da Márcia Lira. Há muito tempo atrás, eu postei no Face que eu queria estar gravando um vídeo de perguntas e respostas. Porém, o tempo passou e eu acabei não gravando. E a pergunta dela tem a ver com o tema do vídeo de hoje. Então, Márcia, tô respondendo pra você. Desculpa a demora, tá bom, linda? É assim, ela perguntou: você pretende voltar a trabalhar ou estudar? Colocar o Vitor na escolinha com quantos aninhos? Márcia, sim, eu pretendo voltar a trabalhar, tanto é que eu já voltei, quem me acompanha tá sabendo disso. Eu já voltei a trabalhar e sim, pretendo voltar a estudar. Eu só tô esperando mesmo abrir a inscrição pro curso, para eu poder estar fazendo a prova, se eu passar a começar o curso. Tô aí no aguardo. Abre logo inscrição pros cursos que eu tô esperando vocês. Então, eu já voltei a trabalhar e quero voltar a estudar, sim. E o Vitor, eu gostaria, se eu tivesse condições financeiras de não ter que trabalhar para poder cuidar somente dele, a partir de uns 3 aninhos eu colocaria ele numa escolinha, porque eu acho que é uma idade boa, ele já vai estar falando melhor, já vai estar se expressando melhor, então ficaria mais fácil a comunicação. E eu queria ter aproveitado mais esse tempo dele de nenezinho, sabe? Assim, não ter que trabalhar para poder cuidar dele e tal. Mas, infelizmente, minha realidade não é essa. Eu preciso voltar. Eu voltei a trabalhar porque eu precisava mesmo. Mas, é isso aí. Desculpa a demora, Márcia. Essa foi a resposta das suas perguntas. Beijos, beijos. Então, galerinha, é assim, o vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a minha volta pro trabalho e a adaptação do Vitor com a pessoa que cuidou dele, a nossa adaptação no geral. Porque assim, eu tava numa situação complicada financeiramente e emocionalmente. Por que emocionalmente? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar dependendo de outras pessoas para fazer coisas que são obrigação minhas. Por exemplo, cuidar do meu filho é obrigação minha. Financeiramente falando, eu não estava tendo condições de suprir todas as necessidades dele. Ou seja, eu não deixava faltar, porém eu não tinha como dar o que eu gostaria para ele, entendeu? Assim, como eu fiquei sem trabalhar, eu só tinha o dinheiro da pensão dele. E o dinheiro da pensão dele ia somente pra ele, e como vai até hoje. O dinheiro da pensão do Vitor é do Vitor. Aí, quando eu precisava de alguma coisa, uma fralda ou um leite e tal, lógico que meus pais me ajudavam. Mas eu me sentia incomodada com isso, eu não gostava daquela situação, entendeu? E isso foi me chateando, foi me deixando chateada emocionalmente, foi me fazendo eu me sentir uma mãe não boa, entendeu? Essas coisas assim. Então eu vi a necessidade de ter que voltar a trabalhar pra me sentir bem e pra ter uma renda financeira também, né, gente? Lógico, é o principal motivo. Então eu tava conversando com uma amiga minha e olha, gente, se tivesse sido combinado não tinha dado tão certo, e Deus planeja e prepara tudo no seu devido tempo. Eu tinha conversado com a minha amiga que eu tava precisando trabalhar, só que eu não tinha com quem deixar o Vitor, que tava numa situação complicada aqui pra mim. E conversando com ela, ela falou assim que ela não ia voltar a trabalhar fora, porque o marido dela não deixava. O marido dela queria que ela ficasse cuidando do filho dela por mais tempo. E ela falou assim pra mim que ia conversar com ele, que se eu quisesse, ela podia cuidar do meu filho pra mim. E, nossa, quando ela falou isso, eu fiquei super feliz, né? Porque eu confio nela e ela ia poder me ajudar e eu ia ajudar ela, porque ela também queria ganhar uma rendinha extra, né? Isso foi uma segunda-feira, mais ou menos. Quando foi na quinta,
A minha prima me ligou falando que lá na loja perto de onde ela trabalha estava precisando de alguém para fazer entrevista. Para trabalhar lá e se eu queria fazer entrevista. Aí eu falei que sim. E eu fui lá fazer entrevista, só que não deu certo. E essa mesma minha prima, há uns 2 meses atrás, tinha levado... 2 meses antes, né? Tinha levado o meu currículo para uma amiga dela de uma outra loja. Só que, tipo, passou o tempo e nada dessa ligação do outro serviço. Eu já tinha até esquecido, vamos dizer assim. Aí na quinta-feira não deu certo a entrevista que eu fui fazer, de manhã, né? Aí à noite, era umas 9h30 da noite mais ou menos, veio a ligação. E era dessa outra loja, dessa primeira loja que ela entregou o meu currículo pra amiga dela. Aí eu fui lá, fiz a entrevista na sexta-feira de manhã. E aí ela perguntou se eu já podia ficar pra começar. Aí eu disse que não, porque eu não tinha com quem deixar o Vitor. E porque também eu tava buscando o Miguelzinho da creche pra minha prima. E na sexta-feira era dia de buscar ele, então eu não tinha como começar exatamente na sexta-feira. Tá, combinamos de começar no sábado. Sábado, dia 10, inclusive hoje tá fazendo 5 meses. Aí eu peguei e fui lá na casa dessa minha amiga que eu tinha conversado com ela e contei, olha, consegui o serviço, será que você vai poder cuidar do meu filho? Quanto que você vai querer? E já fui conversar tudo que a gente tinha pra resolver. E aí ela falou que aceitava cuidar do meu filho, que não ia cobrar um preço tão caro porque ela queria me ajudar. E ela me ajudando, ela ia estar ajudando ela também, porque ela tava precisando de uma rendinha. Beleza, combinado. Aí como eu comecei no sábado, o Vitor ele ficou com a minha mãe e com o meu pai. E no domingo eu não fui trabalhar. Aí segunda-feira eu fui, se eu não me engano, terça foi feriado. Alguma coisa assim, meninas. Eu só sei que o Vitor começou a ir pra casa dela numa quarta-feira. Foi quarta-feira? Deixa eu ver. 10, sábado, domingo, 11, 12, 13. Domingo, segunda... Não, foi numa terça-feira. Que, se eu não me engano, segunda foi feriado. Não lembro. Dia 13 ele começou a ir pra casa dela. E assim, é uma sensação muito estranha, porque foi tudo tão rápido ao mesmo tempo. Mesmo você sabendo que seu filho está sendo bem cuidado, que é uma pessoa que você confia, é difícil você ter que deixar o seu filho para poder ir trabalhar. É complicado, até porque o Vitor ele tinha 1 ano e 3 meses quando eu voltei a trabalhar. E desde quando ele nasceu, 24 horas do dia dele era junto comigo. E ter que deixar ele com outra pessoa para poder trabalhar... Desculpa, gente. É que é complicado, sabe? Quem é mãe que já passou por isso vai entender o que eu tô tentando explicar, mas não tô conseguindo. E assim, ele mamava, né? Então... foi meio complicada essa adaptação pra ele e pra mim também. Porque... ele não era acostumado a ficar com outras pessoas, apesar de ser muito... Como é que posso dizer? Ele vai com todo mundo, apesar de ser assim, era a primeira vez que ele ia ficar o dia inteiro longe de mim. E ele ainda mamava, então ele ia ter que ficar longe de mim e ia ter que aprender a tomar mamadeira, porque mamadeira pra ele era só pra suco, água, essas coisas assim, não pra leite. Mas... os primeiros dias foi complicado. Eu ia deixar ele lá na casa da minha amiga e ele... no primeiro dia ele ficou bonzinho, ele não chorou quando eu deixei. Mas conforme a semana foi passando, ele via que eu ia deixar ele lá, mas que eu não voltava pra buscar, porque quem buscava era meu pai. E que ele só ia me ver à noite, eu acho que ele entendeu, nossa, o negócio tá sério pro meu lado. Acho que ele pensava assim, tadinho. E aí no primeiro dia ele ficou bonzinho, deu risada, deu tchauzinho, beleza. A partir do segundo dia eu ia deixar ele lá, ele começava a chorar, ele me abraçava, ele não queria ficar, que não sei o que tem. E aí o meu coração ficava destruído, né? Tipo, nossa, eu queria
poder ficar com você, filho, mas a mamãe não pode, a mamãe tem que trabalhar, a mamãe vai voltar, não chora, daqui a pouco o vovô vem buscar. Era o que eu dizia pra ele, pra tentar acalmar ele um pouquinho. Mas teve vezes de eu deixar ele lá com a minha amiga e sair secando lágrimas, porque eu não conseguia ver ele chorando daquela forma e ter que deixar ele lá e sair. Tipo, conseguia, eu tinha que conseguir, porque eu precisava trabalhar. Então, eu chorava por ter que fazer ele passar por isso. É complicado. Mas assim, conforme o tempo foi passando, ele foi acostumando, né? Foi brincando lá com ela tem um filho que é 6 meses mais velho que ele. Então ele começou a brincar com o menininho dela e ela falava assim pra mim que depois eu deixava ele chorava e logo depois que eu saía ele já parava, começava a brincar e comia quando ela dava o que comer, tomava leite, banho e tal. Mas dói o coração da gente ver ele chorando, pedindo seu colo e você ter que se afastar e deixar ele lá e ir embora. Mesmo você sabendo que depois você vai encontrar ele de noite e tal, mas mesmo assim é muito dolorido. Quem é mãe que não passou por isso, se um dia for passar, vai entender o que a gente passa. É complicado. Mas assim, a gente teve que se adaptar, porque o Vitor ele mamava. Então, eu dava mamar pra ele antes de levar ele pra casa da minha amiga. Porque da casa da minha amiga eu já ia pro ponto de ônibus pegar o ônibus pra ir trabalhar. E eu só via o Vitor depois à noite, quando eu chegava do serviço. Então eu via o Vitor, a primeira coisa que ele queria era o mamar dele. Então eu dava um mamazinho pra ele. Na maioria das vezes ele já tinha jantado, tomado banho, então era mamar e cama. Ele dormia, então eu quase não tava vendo ele. Mas ele ficou com ela 4 meses, porque eu comecei a trabalhar em outubro e eu consegui a vaga pra ele na creche. E a creche ligou e falou que como que se diz? A adaptação dele ia começar em fevereiro, dia 1º de fevereiro. Só que aí, devido ao carnaval e ao recesso, sei lá como é que chama isso, recesso que ela falou? Devido ao carnaval ia adiar a adaptação dele do dia 1º pro dia 15. Então, ela ficou com ele 4 meses. Ela me ajudou muito. Muito obrigada, Adriana. Se você ver esse vídeo, muito obrigada. Você me ajudou muito. E, assim, compensou pra mim pagar pra Adriana poder cuidar do meu filho do que esperar mais 3 meses a creche começar. 3 não, né? Eu comecei em outubro, 5 meses. Esperar mais 5 meses pra poder a creche chamar, pra ele começar a adaptação, pra depois eu caçar um serviço, entendeu? Então foi dolorido, foi difícil no começo, foi complicado, porém foi necessário. Eu estava precisando trabalhar, eu estava precisando de dinheiro e eu precisava fazer alguma coisa. Não dava pra ficar na situação que tava. Mas assim, compensou pra mim pagar pra ela um valor fixo, né, todo mês e poder trabalhar do que esperar a creche chamar desempregada, entendeu? Então pra mim foi uma ótima coisa, deu muito certo, Deus planeja tudo e coloca tudo pra funcionar nos seus momentos certos. E é isso, meninas, hoje eu vim falar sobre isso, sobre a minha volta pro trabalho e a adaptação do Vitor com relação a ficar com outra pessoa e as nossas adaptações de horários também. Mas eu vou estar voltando para um próximo vídeo para falar sobre o desmame do Vitor e a adaptação dele na creche, tá bom? Acabou a memória da câmera, eu tive que voltar agora para dar um tchauzinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado
Beijo enorme pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho!